E aí, gente, tudo certo? Bom, vamos para mais uma aula desse vídeo de hoje. Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, porque é um conteúdo bem simples. Vamos falar hoje sobre cadências, já deve ter visto aí no título do vídeo. É um assunto bem simples de se entender, mas ele é bem legal para o pessoal que quer desenvolver um pouquinho melhor a questão da percepção, de você conseguir reconhecer os acordes. E essas progressões, essas cadências, elas vão ajudar a gente a entender melhor esses acordes. Bom, tem vários livros que trazem sobre cadência, que falam sobre essas progressões. Eu vou usar um especial, que é o Canzion, que é uma apostila latina, que ela traz bastante ideia também sobre as cadências. E também tem um curso de harmonia também do João Bemol, que eu vou referenciar aqui também, que é um curso que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido bastante também. Bom, primeiro, o que é cadência? Vamos pensar no seguinte, a gente tem algumas progressões que ao longo do tempo elas foram se tornando muito comuns e muito usuais. As pessoas repetiram muito essas cadências, elas acabaram se tornando clichês. Então, cadência harmônica nada mais é do que uma progressão de acorde, uma sequência de acorde, que se tornou clichê, portanto se usar esse tipo de progressão. Então esse é o conceito de cadência. São clichês harmônicos que a gente usa repetidas vezes na harmonia e que ao longo do tempo elas foram se tornando comuns a ponto de se tornarem clichês e o que a gente entende hoje como cadência. A primeira cadência que a gente vai pensar é a cadência perfeita. Essa daí é a mais simples de todas. É quando eu tenho o quinto grau do acorde indo para o primeiro. Então, cadência perfeita, ela é a progressão do quinto grau para o primeiro grau. Então, vamos imaginar que eu estou no tom de Dó, eu tenho então Sol com sétima, resolvendo para o Dó. Tom de Mi maior, eu tenho Si com sétima, que resolve para o Mi maior. Se a gente pegar um exemplo do contexto cristão, a gente tem os hinos da harpa, hinos do cantor cristão. Vou pegar um que tem nos dois, que é aquele Ao Concego Andei. Então eu tenho aqui, ó, Sol 7, que resolve no Dó. Essa progressão daqui, ela é a mais comum que existe, porque dentro dela tá tudo aquilo que a gente já viu em relação ao acorde dominante, porque a gente tem o quinto grau, esse violão tá desafinado, a gente tem o quinto grau, que resolve no primeiro, que é a progressão clássica, né, do trítono, a gente também já falou sobre trítono, que resolve no primeiro grau. Então, a cadência perfeita, progressão do 5 para o 1. Uma outra cadência que a gente também tem é a cadência autêntica. A cadência autêntica, ela é uma extensão da cadência perfeita, só que em vez de a gente fazer o 5 por 1, a gente faz 4, 5 e 1, que é a ideia de você fazer o subdominante, o dominante, e aí resolver na tônica do tom. Então, pensando no tom de Ré, por exemplo, a gente tem Ré maior, seria Sol, Lá e Ré. Pensar na música que tem essa progressão. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Então, cadência autêntica, eu parti do quarto grau, passei pelo quinto, e passei e terminei caí no primeiro, desaguei no primeiro. Uma variação dessa cadência é a gente substituir o 4 pelo 2 menor. Por quê? Quando a gente estuda a ideia das funções harmônicas, a gente sabe que o segundo grau ele também pode exercer a função subdominante, que é feita preferencialmente pelo quarto grau. Então, quando a gente coloca o 2 no lugar do 4, a gente cria intervalos de quarta, se você for perceber, do Ré para o Sol, pensar no tom de Dó. Do Ré menor para o Sol você tem uma quarta justa, e do Sol para o Dó você tem uma outra quarta justa. E ao longo do tempo, o jazz foi trazendo essa ideia desse 2-5, que é o 2-5-1, é mais forte do que o 4-5-1, e acabou se dando mais valor à ideia do 2-5-1 do que o 4-5-1, embora os dois sejam muito comuns. Então, quando a gente usa o 2-5-1, usar o exemplo aqui, Ré menor, Sol, resolvo no Dó. Então aqui é uma progressão autêntica também, só que em vez de usar o quarto grau, seria Fá, Sol e Dó, eu usei o segundo grau, Ré menor, Sol e Dó. Então, cadência autêntica, você pode fazer tanto 4, 5, 1, como 2 menor, 5
e 1. Bom, uma outra cadência muito comum também que a gente tem é a cadência plagal. E a história dessa cadência plagal é bem interessante porque antigamente na música da Idade Média, quando surgiram os movimentos renascentistas e foram evoluindo com o tempo, eram feitas muitas músicas para as igrejas. Existiam muitos autores de músicas sacras. E aí se tinha a ideia do trítono, né? Que o trítono é o intervalo de quarta aumentada, e esse som ele causa um incômodo muito grande. Naquele tempo o pessoal considerava esse som como o som do diabo. E aí, para não se cantar isso dentro das igrejas, se criou a ideia da cadência plagal. Porque quando você fazia do 5 pro 1, por exemplo, Ré com sétima, Sol, dentro desse Ré com sétima você tem o trítono, e dentro da igreja isso era inaceitável. Que era o som do diabo, atrair o diabo e tal. Essas coisas de Idade Média. E aí, com o tempo, foi se aderindo à ideia da cadência plagal. O que é a cadência plagal? Em vez de você fazer do 5 pro 1, você faz do 4 e deságua direto no 1. Isso é muito comum nas nossas músicas cristãs mais antigas, que é a cadência do Amém. Então, normalmente você tem uma música, vou usar como exemplo o nosso meio batista, você tem o Justo é Senhor, né? No final você tem... Você tá no Fá. E resolve direto no Dó. Você não faz o caminho que seria a cadência autêntica, né? Fá, Sol e Dó. Você faz o Fá, seria o quarto grau, e deságua direto no primeiro. Então daí vem a ideia de cadência plagal. Você faz o quarto grau e já resolve no primeiro. Você não passa pelo quinto. Então se ganhou o nome também de cadência do Amém. Então cadência plagal, quarto grau, que resolve no primeiro. Ainda pensando nesse quarto grau pro primeiro, a gente tem uma progressão bem interessante, que é a backdoor dominante. Qual é a ideia da backdoor dominante? Você tem quarto grau, vamos usar como exemplo aqui o Fá, só que eu posso usar no lugar desse Fá um acorde menor. Então você tem Fá menor, que deságua no Dó. Então, por exemplo, Fá, Fá menor, Dó. Por que backdoor? Backdoor, porta de trás, né? É a ideia do empréstimo modal. Então a gente pega esse Fá menor aqui do tom de empréstimo modal, que é o assunto que a gente vai abordar mais pra frente. Então Fá menor, que deságua no Dó. Então, backdoor dominante é o quarto grau menor. Você tem o quarto grau maior, passa pelo quarto grau menor e cai no primeiro grau. Então, backdoor dominante, quarto grau menor, primeiro grau. Uma outra cadência que a gente tem bastante também é a cadência interrompida. Ou seja, você tem um movimento, por exemplo, 4, 5. A ideia original é você cair no primeiro para gerar uma cadência autêntica, mas ao invés de cair no primeiro, você cai no outro grau. Por exemplo, sexto. A gente usou um exemplo aqui anteriormente, ó, Sol. A gente está no tom de Ré. Então eu tenho Sol, Lá e Ré. Aqui seria a cadência autêntica. Então eu tenho quarto grau, quinto grau e resolve no primeiro. Só que nessa música daqui, a música Santo do Vineyard, a gente tem o Sol, Lá, que deságua no Si menor. Diferente da cadência autêntica que eu deságua no primeiro grau. Então esse Sol, Lá, Si menor eu considero como uma cadência interrompida. Porque a cadência ela quebrou no meio para poder resolver no outro lugar. Onde o normal seria você resolver o 5 no 1, eu resolvi o 5 no 6. E não ficou bem resolvido, né? Porque ficou um negócio meio... A harmonia ficou meio pendurada, ficou meio incompleta. Então, cadência interrompida é quando você parte do 5 para qualquer outro grau do campo harmônico. Algumas vezes a gente faz o 6, algumas vezes a gente faz o 3 para poder resolver antes de chegar no 6. Então essa ideia de você não concluir no primeiro grau, mas você concluir no outro grau do campo harmônico é a ideia de cadência interrompida. E por último, das cadências mais relevantes, a gente tem a cadência deceptiva. Qual é a ideia da cadência deceptiva? A cadência ela faz um caminho, só que no final ela deságua numa outra ideia. Ou seja, ela te sugere um caminho, mas no final ela pega um caminho diferente. Ou seja, ela gera uma decepção na gente. Então essa é a ideia da cadência deceptiva. Por exemplo, a gente tem uma música chamada Comunhão e Adoração, que a ideia dela é isso aqui. Ela faz Mi menor, e Sol. Esse Sol daqui é o quarto grau que a gente está no tom de Ré maior. Então ela faz um caminho, né, para poder uma linha de baixo que vai poder cair no Sol. Só que no final da música ele faz Mi menor, Ré com baixo Fá sustenido
conclui no Mi maior. Deixa eu pegar um pouquinho antes. Agora. A gente está no tom de Ré maior. O caminho que ele fez foi pensando, tendo o Sol como nota, mas ele concluiu no Mi. Outro exemplo interessante que a gente tem é da música da Mariah Carey. Eu esqueci o nome dela, Wanna Know I Love This, alguma coisa assim. Que ela tá no tom de Fá sustenido. Então ela faz a Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido menor, Dó sustenido, aí volta pro Fá sustenido, que a cadência é perfeita, né? Do 5 pro 1, faço 5 de novo, Sol sustenido. E aí quando tá no refrão, ó, Dó sustenido, só que eu vou pra corda de Fá. Então, qual é a ideia do Dó sustenido? Ele se preparar para o Fá sustenido. Só que nesse caso, ela fez uma modulação direta. Ela não passou por nenhum dominante para poder preparar para o próximo tom, que a gente vai falar de modulação mais para frente também. Então eu fiz Dó sustenido, dando a ideia de que resolveria no Fá sustenido, mas eu concluí no... E aí daqui para frente ela segue no tom de Fá. Essa é a ideia da cadência deceptiva. Então você tem um caminho, só que em determinado momento da música ela pega um outro caminho que não foi o caminho que ela sugeriu, causando uma decepção. Então essa é a ideia de cadência deceptiva. Bom, esse assunto de cadência harmônica é um assunto bem tranquilo, bem simples. Qualquer dúvida deixa nos comentários, entre em contato. Então até a próxima aula.